Bom, vamos começar aqui o evento. A gente está ouvindo os bips aí das pessoas entrando. Eu sou Antônio Uras, eu sou presidente da Associação de Ex-Alunos do INSEAD no Brasil. Nós representamos aqui cerca de 1.600 ex-alunos, de um total de 72 mil ex-alunos no mundo, né? Dessa escola, que é uma das melhores, a gente acha que é a melhor escola de negócios aí do mundo, com campus em Fontainebleau, em Singapura, em Abu Dhabi e em São Francisco. Bom, como eu faço em todos os eventos, antes de passar para o evento dessa noite, apresentar os próximos. Nessa sexta-feira, um pouco antes das celebrações do Dia dos Namorados, a gente vai ter um almoço do nosso chapter Porto Alegre. Então, o almoço vai ser em Porto Alegre, no Benjamin Osteria. E a gente vai estar recebendo um convidado muito especial, que é o Zeca Hopf. O Zeca, ele é uma lenda do empreendedorismo gaúcho, ele é um dos fundadores da GetNet. Agora ele já está na Raio Benefícios, que é ele vai indo de uma startup atrás da outra, né? E ele, em particular, ele tem essas startups todas num grupo que ele chama Grupo For, que ele é o presidente. E ele também é quem trouxe o Salt Summit para o Brasil. Ele é o presidente do Salt Summit Brasil, que tem sido aí um grande polo aí para as startups, para os investidores em startups, para tudo que é venture capital e empreendedorismo aqui. Então a gente vai estar com ele aí no dia 12 de junho. Depois do dia 12 de junho, né? Pode passar, Nicole, por favor? Próximo slide. A gente vai ter um workshop. Opa, o anterior ainda, Nicole. A gente vai ter um workshop de oratória, né? Vai ser um pocket workshop, vão ser só 3 horas, né? A gente vai estar com o Paulo Soares, que é um inseader, que ele está abrindo essas escolas de oratória, né, que são da Vox to You, né, e a gente vai mostrar um pouco como conquistar presença executiva e influência por meio de oratória, né. Para ilustrar, a Nicole colocou uma cena aí do discurso do rei, né, que é bem interessante mostrar que oratória é algo que com técnica consegue se aprender e se fazer bem, né? Depois desse evento, para a gente fechar o mês, pode passar, Nicole? A gente vai ter o nosso famoso wine tasting, né? Vai ser no Yaya Cave Manger. Mais uma vez a gente vai ter a Lila An como sommelier que vai estar nos apresentando os vinhos. Ela fez toda uma harmonização muito interessante para apresentar aí 5 vinhos. Um deles vai ser um vinho surpresa, né? E vai ser um evento aí muito bacana. O número de lugares é limitado. A gente abriu tem 25 lugares para fazer a experiência e a gente já está com 17 lugares tomados aí no primeiro dia que a gente divulgou isso. Então, quem quiser aí se inscrever, tiver interesse, por favor, corra para fazer logo, né? A gente tem um evento que não está aqui ainda, que a gente ainda vai convocar, que é a nossa Assembleia Geral, no dia 30. Aí a gente faz um interregno, faz uma pausa e só volta em agosto com um evento também que vai ser muito bacana, que vai ser uma escalada e caminhada num exercício aí de tanto de liderança como exercício físico para escalar a Pedra do Baú, em São Bento do Sapucaí, tá? Tendo dito isso, deixa eu passar a palavra para a Renata e para o evento de hoje, né? Então, Renata, the floor is yours. Você e o Renato para falarem um pouco do Clube Endeavor e para apresentar os nossos palestrantes e o tema de hoje. Você tá Tá muda. sem som, Renata. Eu acho que você tá muda, Renato. Ah, pronto. Eu e o Fernando, né? Você e o Fernando, eu falei isso exatamente. Você falou Renato, eu acho. Eu falei Renato e Fernando. Mas, Tá bom, ah, tá desculpa. bom. A nossa A conversa de gente... antes, Dura, sobre os esquecimentos. Tá certo? pra gente se divertir. Eu só vou passar a agenda, porque tem muita coisa bacana hoje e valia a pena. Então, primeiro eu conto um pouco o que é o Endeavor, faço o recorte do tema. A gente, em seguida, vai contar um pouco das pessoas que estão aqui, como uma forma até de dar boas-vindas para o Alex e para o Marcelo, se sentirem sabendo com quem que eles estão conversando, né? Porque a conversa online às vezes pode parecer um pouco distante.
A gente também quer encorajar quem está aqui no evento de, no chat, pode se apresentar um pouco mais, passar link de alguma coisa que faz, que está relacionado com o tema. É, a gente encoraja até que tenham conversas diretas, caso você veja alguém aqui que você tem vontade de se conectar. Quem puder substituir o nome por nome e sobrenome, mais a organização, mais a atividade que faz, também é muito rico para a gente entender quem está aqui presente, compartilhando esse momento com a gente. Em seguida, a gente tem a conversa, depois tem abrir para perguntas do público. E para encerrar, a gente vai ter um vídeo muito bacana do Marcelo, com algumas fotos, e a gente termina o encontro de hoje. O Endeavor é um clube do INSEAD, é um dos primeiros clubes da história do INSEAD. Ele é um clube de impacto, ele tem atuação global. Inclusive, Fernando e eu, a gente é Endeavor Brasil, mas esse mês a gente também está assumindo Endeavor Américas, para coordenar iniciativas da Endeavor por todos os países das Américas. A nossa proposta, quando a gente assumiu a liderança aqui no Brasil, foi de trazer um recorte muito focado em mudanças climáticas e muito focado em fazer isso em parceria com os clubes. Então, a nossa forma de atuar é sempre contatar o clube, entender quais interesses vêm do clube e daí fazer o melhor disso a partir do que foi apresentado. E recortando aqui um pouco o tema, quando a gente fala de mudanças climáticas, a gente fala de dois grandes blocos, principalmente. O bloco da mitigação, que é o que a gente faz para reduzir as emissões. Então, aqui dentro tem o mercado de carbono, tem as iniciativas de energia limpa, eficiência energética, captura e remoção de carbono. E tem uma outra realidade, de uma outra agenda, que é a adaptação, que é uma vez que essa é uma realidade que se impõe, o clima está mudando, o que a gente tem que fazer? E aí entram temas como segurança hídrica alimentar, preparos para os eventos climáticos extremos, a proteção da saúde, são agendas muito mais caras, muito mais complexas, e que conforme a gente sente a presença essas agendas, isso ajuda a agenda da mitigação a avançar, porque ela é muito mais barata e, de alguma forma, por causa do mercado de carbono, mais fácil de organizar. E eu quis trazer essas duas agendas, porque quando a gente fala de restauração florestal, ela está presente nos dois blocos. Porque na mitigação, ela contribui em remover o carbono, né? O carbono é a unidade de medida padrão da atmosfera, ela também aumenta os estoques de carbono dentro das florestas, ao mesmo tempo em que ela contribui para essa outra agenda, que é de proteger as bacias hidrográficas. Então, a gente está falando de água, de solo, de temperatura, de microclima, de paisagens agrícolas protegidas, vulnerabilidades, e a biodiversidade que ela atrai e que conecta parques e torna possível tudo isso. Enquanto políticas públicas, educação, tudo está na intersecção entre os dois, porque atua nessas duas frentes. Quando a gente está dentro dessa agenda da mitigação, que está o mercado de carbono, a gente tem várias categorias de florestas. Então, aqui só para deixar alguns termos claros, né? Então, quando a gente fala de remoção do carbono, é a plantação de novas florestas. O reflorestamento é um termo muito mais amplo, que pode ser de pinos, de eucalipto, e a restauração florestal com espécies nativas já entra muito mais nas funções ambientais de uma floresta. Tem também um outro termo que se usa, que é o carbono evitado, que é a floresta que você deixou de queimar, você deixou de desmatar, e daí isso já é uma outra agenda dentro do tema da mitigação e do mercado de carbono. Grande pergunta, né? Quanto território é necessário para compensar, se a gente fosse compensar todas as emissões de um ano com a restauração florestal? Então, aqui tem uma conta
né? A gente falando de brincar um pouco de números e entender um pouco o panorama. O Marcelo me provocou para trazer um pouco de números, então aqui estamos. Primeiro, assim, quando a gente fala de todas as emissões de carbono no mundo, o bloco maior é de emissões relacionadas à energia, mas também tem uma parte que é emissões relacionadas à agricultura, ao desmatamento e tudo. Mas aqui na direita a gente está falando de uma agenda mais positiva, né? De que se eu fosse reflorestar, se eu fosse plantar, eu precisaria de 3,3 vezes o Brasil. Ou seja, a restauração ela não é uma solução isolada, ela não vai substituir tudo isso que a gente tem de emissões, mas sim, ela é uma parte essencial da agenda, principalmente quando a gente fala do Brasil, principalmente quando a gente vê o quanto de emissões, nosso quadro, né? As principais emissões brasileiras, elas ainda estão relacionadas a desmatamento, o que também isso significa que a gente tenha nesse passivo uma oportunidade, que é estimada em 110 milhões de hectares, 13% do Brasil é o nosso espaço de oportunidade aqui. Só que é uma oportunidade ainda pouco aproveitada. Desses 113, a meta nacional é de 12 milhões. A meta que foi estabelecida em 2015. E a gente cumpriu, por enquanto, 28%. A restauração florestal, ela chega no formato da ReGreen como uma oportunidade de transformar isso em oportunidade. E a gente tem que ter, são soluções que vão trazer como que viabilizar, como a gente torna isso viável e atrativo para realmente acontecer. Então, eu queria agradecer imensamente a disposição e a presença dos nossos dois convidados de hoje. O Marcelo, ele é uma das principais referências no mercado financeiro. Ele tem uma trajetória de mais de 40 anos, né, o Marcelo, no setor. E ele é cofundador e conselheiro da Recream. A Recream, ela é vencedora do Earthshot Prize, o prêmio que o Príncipe William promove, então ele tem uma importância, uma relevância global, e o potencial dela de justamente fazer essa mudança de paradigma foi o que mais atraiu a relevância da Regreen para o tema. E a gente também tem o Alex aqui, que é justamente porque hoje é um evento feito pelo Endeavor, junto com o clube de Family Office, representado pelo Rodolfo. A gente quis trazer um Family Officer para fazer a entrevista, para trocar e para dar o tom para essa conversa. O Alex, ele é uma pessoa muito comprometida com diversas iniciativas relacionadas a mudanças climáticas e também ele é o CEO do Family Office, do núcleo familiar dele e membro do conselho de empresas grandes como a Dexco e a outra esqueci, Alex, depois você me ajuda. Madeiras. E a Léo, e a Léo onde ele cresceu praticamente, né, Alex? Vou passar a fala agora para o Fernando, que ele vai ajudar a apresentar um pouco as pessoas que estão aqui, algumas. A gente pede para, por favor, todo mundo ficar à vontade para se apresentar um pouquinho pelo chat também. E a gente dá as boas-vindas da casa. Obrigado, Renata. Boa noite, pessoal. Então, seguindo o modelo de outros eventos nossos, nós queremos conectar as pessoas e a gente, nas inscrições, né, todo mundo tinha que responder aquela pergunta, se tinha relação profissional com reflorestamento e ou regeneração florestal. E aí nós pegamos poucas pessoas para se apresentarem para a gente criar essa conexão e depois vocês poderem trocar mensagens. Eu vou começar com o Inseader, uma prata da casa, com o Ivan do Amaral, que é do UFC. Ivan, por favor. Boa noite. E antes de mais nada, falar que o ponto alto da minha carreira foi ter sido contratado pelo Barbará. Assim, depois de tudo o que aconteceu antes e depois, é incomparável.
a esse ponto alto da minha carreira. Então, eu tive a honra de ter trabalhado com ele aí há alguns O, anos. o ponto alto da minha carreira foi trabalhar com o Ivan. Imagina. Eu estou há 2 anos aqui no UFC em Washington. Eu me mudei com a família para cá há 2 anos e faço parte do time que a gente chama de MAS Global Equity. MAS é Manufacturing, Agribusiness and Services. E aí dentro de tudo isso tem forestry, né? Então forestry é um dos setores que eu cubro aqui. Então eu olho para equity, mezzanine investments na América Latina toda, a partir aqui de DC. Em geral, direct investments em empresas e projetos, mas a gente olha também para sector funds. Então, um dos projetos que eu tive envolvido recentemente foi a alocação que a gente aprovou de 53 milhões de dólares no fundo do BTG de reflorestamento, do The Reforestation Fund. Então, a gente aprovou essa alocação de 53 milhões de dólares de equity. A gente já tinha feito 2 anos atrás um funding de 50 milhões de dólares de dívida para o fundo, para os projetos do fundo. Eu não tive envolvimento nisso, porque eu não olho para quando é dívida pura, não estou envolvido. E tem hoje, acho que na América Latina, só na América Latina, pelo menos uns 3 ou 4 projetos no pipeline de equity para sector funds, ou timos tradicionais, ou normalmente uma combinação com carbon credits também dentro do modelo de negócio, e em geografias como Brasil, Uruguai, Panamá, México, enfim, tem algumas geografias que estão no radar. Brasil com uma importância muito grande nesse pipeline. Então, vou parar por aqui, mas fico à disposição para essa discussão aí. Bom, muito obrigado, Ivan, pela apresentação. Bom, a segunda pessoa que a gente gostaria de apresentar aqui é um convidado nosso aqui para o evento e é o Guilherme Parra, por favor. É um prazer falar com todos aqui. Eu entrei nesse mundo florestal e de carbono quase que por um acaso, mas acho que estava meio destinado, assim. Curiosamente, minha monografia de faculdade, eu fiz uma análise da indústria de papel e celulose aqui no Brasil. E então, eu trabalhava numa empresa que, bom, era na Vale na época, né? Mas a gente produzia um mineral que era usado muito para a indústria de papel e celulose, fui aprofundando. Eventualmente, depois de trabalhar com muito recursos naturais, eu acabei caindo ali na Klabin, que é uma, todo mundo aqui deve conhecer quem é do mundo florestal, e lá eu tive a oportunidade de trabalhar aí um desenvolvimento da estratégia de atração de parceiros financeiros, né, para expansão de base florestal, e isso foi importantíssimo, tanto para a indústria, né, que abre portas para investidores institucionais para isso. Acho que a gente tem que estar sempre aberto a isso. Depois eu mudei de lado, fui ser banker, trabalhei no Rabobank, me envolvi de forma pequena ali, o Marcelo deve saber bem, com o pessoal da Biomas, que o Rabobank é um equity partner lá, né? E entendi bastante os desafios que a gente tem de fato monetizar carbono. É um negócio difícil de viabilização ali, é, tanto que são 6 sócios, né? 6 sócios pesados, tentando fazer o negócio ficar de pé. Ele tá saindo, né? Mas dá para ver que mesmo com aquele tanto de peso institucional, o negócio ainda demora para engrenar. Hoje eu estou liderando uma empresa florestal, aí tem mais de 60 mil hectares plantados no Paraná, basicamente, mais de 90% no Paraná, que é uma JV, né, uma parceria da Klabin com também fundo do BTG, um fundo de pensão canadense, que eu acho que me permite ali trazer talvez um pouco dos ângulos que cada um desses operadores, né, digamos, podem trazer para esse mercado. E eu tô com um desafio aí que é mais um interesse meu. Meu conselho ainda não me deu esse desafio, mas eu quero trazer, que é monetizar carbono, né? Acho que você não vê as grandes empresas florestais no Brasil hoje ainda monetizando. Existe esse potencial, mas a gente ainda tem que superar isso. Não vou me alongar muito mais não, mas estou aberto aí para debater esse tema mais tarde. Bom, obrigado, Guilherme. Agora, outra pessoa que a gente quer trazer também é um xará do Guilherme, nosso Guilherme Sortino, Enseada, prata da casa. Por favor, Guilherme.
Boa noite, pessoal, tudo bom? Não sei se todos me escutam. Vou tentar ser breve aqui, né? A minha experiência aí no setor florestal, na verdade, não é tão extensa, apesar de na minha família ser, sim, uma operação um pouco mais longa. Mas a minha família, basicamente, a gente tem um negócio que enfim, a administração, né, de imóveis e fazendas arrendadas para reflorestamento. Antigamente, alguns anos atrás, até 2014, a gente tinha uma indústria de reflorestamento e de beneficiamento de madeira, mas que desde 2014 está em arrendada, e a gente agora acompanha como proprietário apenas dos imóveis, né? Mas, enfim, sempre tentando estar próximo aí do setor, e entendendo aí as dificuldades e as oportunidades que aparecem. Mas, em resumo, é isso. Obrigado, Sortino. E aí eu passo para o Alex e para o Marcelo e tocarem o painel. Obrigado, pessoal. Só vou fazer uma Legal. sugestão. Alex, se apresenta um pouco também, porque você também tem uma história muito Claro, bacana. lógico. Bom, obrigado aí, Renata e todos do INSEAD aí pelo convite. Prazer estar aqui com o Marcelo, que é um grande amigo e investidor em conjunto aí com investidor em algumas iniciativas de impacto, principalmente. É, minha trajetória, ela também tangencia aí esses temas de clima, impacto já há algum tempo. O primeiro projeto bom, eu me formei aqui no Brasil mesmo e até agora, recentemente, tenho estou terminando esse ano o OPM em Harvard, então até tem uma conexão aí, né, conversando com a Renata, também de chamar aqui alguns dos meus colegas aqui, até vi que tem alguns deles aqui, essa conexão também com o INSEAD. Ah, mas a minha jornada aí começou principalmente na 2011, 12, que eu fui trabalhar numa investida do grupo de cosméticos. Essa empresa a gente acabou vendendo para The Body Shop, que tem uma história muito antiga, né, com o tema de sustentabilidade, produtos de base vegetal, etc., com a Anita Roddick. Foi nessa experiência que eu fiquei mais, acho que impactado e entendendo que dava para a gente convergir entre ganhar dinheiro e realmente ajudar a resolver problemas do mundo em escala. A gente acabou vendendo a empresa 100% para The Body Shop. Eu voltei para São Paulo, estava morando em Porto Alegre na época, eu tinha 26 anos. Comecei a atuar num projeto de forma voluntária chamado Arca, que ajuda a resgatar até hoje pessoas em situação de rua com agroecologia. Depois, na sequência, eu fundei uma empresa chamada Positiva, produtos de limpeza ecológicos, base vegetal, que usa um modelo de economia circular, né? Embalagens que a gente retira plástico reciclado do plástico que é resíduo, né? Para fazer as nossas embalagens. É, Toquei esse negócio por 3, 4 anos. Depois eu entrei mais em outras duas iniciativas. Uma chama Apolo Energia, que a gente faz hoje solar, investe principalmente em GD solar e biogás, que é talvez das energias das fontes a que mais sequestra carbono, já começando a introduzir o tema, né? De todas as fontes, talvez seja a que mais sequestra carbono de todas as fontes de energia. Né? Diferente de solar, por exemplo, que emite pouco carbono na geração, né? Porque o ciclo da placa ele gera, e a Positive Ventures, né? Então, a Polo Energia é uma, e a Positive Ventures, que é onde eu, inclusive, me conecto aqui bastante com o Marcelo. É, Ele é um investidor de uma gestora, onde eu sou sócio investidor, e numa outra iniciativa chamada Eu Reciclo, que a gente também co-investiu juntos. Aí já temos alguns anos aí nesse projeto muito bacana. Esse é minha trajetória profissional pessoal. Não quero me alongar muito. Do lado familiar, a gente é acionista de referência na Dexco, junto com a Itaúsa, Léo Madeiras, né? A Dexco é uma empresa negativa em carbono,
assim como as empresas de celulose mencionadas aqui, acho que pelo Guilherme. Então, a base florestal, né, consome, sequestra o carbono que as atividades industriais emitem. E temos algumas iniciativas nessa área de carbono na Dexco, que são interessantes. A Urben, que faz madeira engenheirada. Então, nesse tema para a construção civil, como que a gente pode sequestrar carbono, né? Substituindo concreto e aço por madeira. Então, esse é um tema à parte, também ficaria um outro capítulo para a gente falar disso, mas é muito interessante. Então, é isso. Aí, fora essas duas empresas que eu estou no conselho hoje, eu atuo como CEO do Family Office, a gente investe em algumas iniciativas, em algumas classes de ativo aqui, e acho que nos conecta a todos aqui nesse tema Family Office. Sei que o Marcelo tem uma longa trajetória na Lanx, também muito interessante, e eu acho que agora. Mas acho que agora a ideia é introduzir aqui o Marcelo Barbará, né? E começar a conversa. Então, legal. Sei, Marcelo, se E, quiser. e Alex, deixa eu só Opa. fazer um complemento aqui antes de passar para o Marcelo. Lembrando que a indústria de construção civil, de cimento, é uma das maiores emissoras de carbono que a gente tem. Então, assim, usar madeira engenheirada pode ser um viés importantíssimo, além de ter potencialmente uma vida útil superior, né? A gente acha que um prédio É, fica 50 anos, um prédio, a gente acha que é longo. Cara, isso é um absurdo. é É, enorme, né? Você absurdo. conseguir sequestrar a árvore, né? Que a gente vai falar aqui da É, Regreen, né? A árvore, ela sequestra, e aí a questão é que depois você precisa usar estocar essa madeira em algum lugar para que é, esse carbono continue estocado e não exato. volte para a atmosfera pelo máximo de tempo. Qual que é um jeito de o uso pós, né, da árvore, depois que a árvore está grande? É você estocar ela na cidade, né? Então você estoca se você conseguir estocar essa madeira em prédios e casas, você pode alongar essa vida do carbono por mais 20, 30, 50 anos. A madeira engenheirada permite você fazer prédios de 20 andares, né? Ou mais. Na Europa é muito utilizado, na América Latina super pouco. Mas eu acho que o nosso tema aqui central é acho que esse projeto incrível que é a Regreen, ganhadora do Earthshot Prize, né? Eh, né? Esse prêmio impressionante, que acho que temos um orgulho enorme de ser um projeto aqui brasileiro que ganhou esse prêmio, e o projeto em si, né? Eu acho que aí, Marcelo, entrando aqui no nosso papo, seria legal, acho que você se introduzir, enfim, já te deram uma introdução, já fizeram uma introdução, mas seria muito legal entender como é que foi esse início do projeto, como é que começou. A gente conversou um pouquinho, pô, essa sua contribuição pessoal, né, é, de ter visitado tudo e conhecido o negócio bem do início, assim. Acho que seria muito legal contar esse início aqui para a turma. Lógico, vamos lá. Então, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Tá. Primeiro, agradecer o convite. Assim, é uma honra estar aqui com todos vocês. Vi algumas caras muito conhecidas, alguns amigos. Estou reencontrando aqui. Queria também agradecer especialmente o Ivan aí pelas palavras, mas acho que fui eu que aprendi com o Ivan e não ele que aprendeu comigo. Então, assim, uma honra enorme estar aqui com todos vocês. Falar muito rapidamente, eu trabalho desde 14 anos de idade, sempre tentei empreender, assim, mas pulando dos 14 para os 20, 24, 25 anos, eu entrei no Garantia como telexista. Os mais novos não sabem o que é ser um telexista, mas é o equivalente a ser um office boy de luxo. E em 6 anos depois eu era sócio do banco, responsável, passei por praticamente todas as áreas do banco. Comecei passando telex, depois fui para a tesouraria de back-office, depois fui para o cofre, na época que tinha emissão de certificados, depois eu fui para a área comercial. 6 meses depois eu estava na área de trading. Depois o Jorge Paulo veio conversar comigo, fui para a área administrativa, tomei conta de toda a administração do banco. Depois nós vendemos o banco para a Credit Suisse, eu fiz a integração com o Banco Internacional. Depois eu voltei para a mesa de trading para ser responsável por todo o trading de câmbios, juros, derivativos, títulos internacionais de toda a América Latina.
Depois nós saímos de lá, do Credit Suisse, depois de 5 anos desse processo de integração, onde eu acabei sendo parte do Local Executive Board e, como eu disse, já responsável por toda a parte de trading de América Latina. Eu montei uma companhia de investimentos com o meu sócio, Marcelo Medeiros. Nós estamos juntos nessa companhia de investimentos chamada Lanx há mais de 30 anos, eu acho que é uma coisa muito rara, uma sociedade tão longeva como essa, mas eu acho que tenho boas justificativas para essa relação tão poderosa e valiosa de tanto tempo. É, Contado aqui, breve relato da minha carreira, é, eu estava batendo um papo com o Antônio, disse que eu tinha ido para Stanford, né, participar de um programa para gente que queria repensar os próximos 50 anos, dado que vou fazer 64 agora, mas eu me sinto ainda um garoto de 30, né, cheio de energia, com muitas ideias, iniciativa, vontade de fazer muita coisa ainda, de impactar, de transformar. Recentemente eu tive na Urban, visitando, que é essa empresa que o Alex acabou de comentar, é espetacular o que estão fazendo. Depois eu posso contar também as minhas aventuras por vários estados brasileiros, inclusive um tempo que eu passei numa reserva indígena e por aí vai. Então tem muita história para compartilhar, tem que ser seletivo aqui. Mas falando de Green, eu estava retornando desse programa em Stanford, né, em 2020, setembro de 2020. Assim que cheguei no Brasil, o meu sócio Marcelo Medeiros me liga e fala: eu tenho conversado com um cientista, o João Moreira Salles e o Luiz Orenstein, da Dynamo, sobre como é que você pode restaurar o planeta. E esse cientista acabou de escrever um artigo que eu achei muito interessante e queria que você lesse para ver se você consegue enxergar um viés de algum negócio que a gente possa fazer aqui. Eu li, achei super interessante. Esse artigo foi publicado na Nature e basicamente o conceito era otimização espacial na restauração ecológica. Basicamente, ele definia que se você fizer a restauração em determinados pontos do planeta, e obviamente você tem alguns indicadores, você consegue um yield até 8 vezes maior do que se você for aleatoriamente num lugar qualquer fazer a restauração. Eu fiquei muito impactado com esses números e assim nasce a Regreen. Em setembro de 2020, após a leitura desse documento, na verdade ela começa em julho de 2020, já na conversa dessas 3 pessoas, que é o João Moreira Salles, Marcelo Medeiros, 4 pessoas, o Lula Einstein e o Bernardo Strasbourg. Depois eu entro para estudar isso, e aí formamos um grupo de trabalho, que basicamente era o Medeiros, eu, Bernardo Strasbourg, e eu achava que a gente tinha que ter uma visão um pouquinho de ESG, e chamei o Fábio Cassambal, que é o fundador lá da Positive Ventures, para me ajudar um pouco nessa visão, e assim nós começamos a trabalhar, tentar modelar o que poderia ser um negócio com crédito carbono a partir da otimização espacial, ou seja, a partir da restauração ecológica no lugar correto. Quando chegou em dezembro de 2020, a gente já estava bastante convicto que isso parava de pé. Eu vou fazer uma história longa bem curta, tá? Quando foi em março de 2021, a gente precisava, olha, para esse negócio adiante agora a gente precisa botar dinheiro e contratar os melhores cientistas do planeta para fazer parte dessa empreitada. Medeiros e eu fomos a campo, contratamos 12 profissionais, 8 PhDs, e dentre os 8 PhDs, os principais cientistas de restauração ecológica do planeta, porque eu acho que essa especialização nasce aqui no Brasil. Dentre eles, o mais renomado é o Ricardo Ribeiro Rodrigues e o Pedro Brancalhão, que são hoje peças importantíssimas na nossa estratégia. Capitalizamos com recursos consideráveis para a contratação desse time e contratamos a BEM para ter uma validação externa do nosso modelo de negócio. Quando chegou em junho, a gente já tinha validação, uma visão do mercado global que poderia ser desenvolvido, o mercado voluntário e involuntário de crédito carbono, e aí fomos conversar com investidores. A primeira conversa foi com Armínio Fraga, imediatamente ele
dentro do projeto e a gente voltou para conversar com a Dynamo, que também abraçou o projeto, e fomos conversar com a BW, que é da família Moreira Salles, para fazerem parte do projeto. Mas a reação imediata de todos eles, ó, estamos dentro desse negócio e vamos participar desse projeto. Quando chega dezembro de 21, já temos todos os investidores alinhados, mas faltava ainda alguém para ser o líder desse negócio, porque até então eu e Medeiros estávamos ali no dia a dia, tocando esse negócio, e nesse período também a gente pegou os sócios daqui dessa nossa empresa de investimentos, que é a Lanx, dois sócios, botamos para trabalhar na empresa também, porque tem desde você tem que criar o veículo, tem que cadastrar essas pessoas para pagar a remuneração, você tem que site, você tem que ter Instagram, você tem que ter um monte de coisas, assim, é mais complexo do que eu estou falando aqui, você montar uma empresa do zero, mas o fato é que a gente tinha uma estrutura muito apoiada pela nossa estrutura aqui na Lanx, a gente já tinha uma empresa rodando, e foi quando nós conversamos com o Thiago Piccolo, que é o CEO da companhia. Ele já tinha trabalhado numa das nossas investidas, o Ivan conhece bem, e ele tinha acabado de participar da venda da empresa que ele trabalhava, e estava procurando um novo desafio, veio conversar com o Medeiros, e quando ele falou do plano, imediatamente ele aceitou o desafio. Ele é o CEO da companhia desde final de 2021, ele assumiu de fato no começo de 22. Bom, nesse momento, a gente tinha um modelo, no PowerPoint tudo cabe, e a gente tinha que provar que a nossa tese de investimento ficava de pé. E esse projeto, na verdade, esse business, ele tem, quando você cumpre um desafio, tem o próximo desafio que parece ser maior do que o anterior, né? O nosso primeiro desafio era comprar terras. É muito mais complexo do que parece, né? Terras no Brasil, a questão fundiária é extremamente complexa. A gente não poderia comprar nenhum tipo de propriedade que tivesse algum tipo de passivo, algum tipo de risco. E você também compete com alguém aqui falou, acho que foi o próprio Rodolfo, falou de eucalipto. Eucalipto, de certa forma, compete com o nosso projeto e consegue até remunerar melhor, em alguns casos, a propriedade, tá? Uma vez que você que a gente conseguiu vencer o estágio de comprar a terra, você tem o outro desafio, como é que você vai restaurar de fato? E a gente também é um processo complexo, a gente tinha vários modelos de restauração, cada modelo é adaptado para um pedaço da propriedade, ele não é nem sempre ele é uniforme, você pode ter 4, 5 modelos de restauração distintos para uma mesma propriedade, mas nós vencemos esse desafio. O próximo desafio é como é que você vende esse produto, né? Porque é uma venda futura, até as árvores crescerem, você tem emissão, então você tinha o desafio. E na hora que a gente conseguiu fazer o primeiro contrato, você fecha o unit economics desse negócio, né? Assim, realmente esse negócio fica de pé, porque a gente comprou a terra, a gente fez a restauração e a gente conseguiu vender o crédito de carbono. Então você tem todas as variáveis, eu estou simplificando, obviamente, você tem todas as variáveis no modelo, comprova os números, fala, esse negócio tem retorno, tem yield, dá para dá para se transformar um business. Aí vem o próximo desafio. A gente nasce com a ambição de restaurar 1 milhão de hectares. Ninguém jamais no planeta fez uma restauração dessa magnitude. Ninguém sabe como é que é isso. Ninguém sabe. A gente tem muita teoria em cima disso, mas você tem que ter uma audácia e um empreendedorismo para se aventurar no processo de fazer a restauração de 1 milhão de hectares. E para isso você precisa de capital. E é muito dinheiro, não é pouco dinheiro para fazer 1 milhão de hectares. E aí você passa para o quarto desafio, como é que você financia essa operação? E quando você acha que você resolveu uma ponta, a- tem a outra ponta está solta. Posso dar um exemplo aqui prático. A gente foi aprovado pelo Fundo Clima do BNDES, só que ele pede garantias, né? Para você conseguir uma fiança, a proposta do banco é o seguinte: pega todo o dinheiro, deposita aqui comigo e eu te dou a fiança para você botar no BNDES. Eu falei, pô, mas eu preciso do dinheiro. Isso aqui não é arbitragem financeira. Eu preciso do dinheiro para fazer a restauração. Levamos um bom tempo
para provar que o nosso negócio era viável e para conseguir uma fiança em termos adequados. Obviamente, isso tem custo, um pedaço desse capital fica preso no banco em garantia, mas depois de muita negociação, a gente conseguiu aprovar as fianças junto do Bradesco e do Itaú. E isso foi um marco nesse processo, né? Hoje a gente já acessou 500 milhões de reais aproximadamente do Fundo Clima, aportamos próximo de 100 milhões de dólares no começo da companhia e vamos precisar de muito capital ainda para fazer a entrega do nosso projeto. A gente já vendeu aproximadamente 3 bilhões de reais em crédito de carbono, parte foi pagamento antecipado, boa parte desse volume é contra entrega. A gente já tem os planos aprovados na Verra, estamos estudando alternativas de maior eficiência, e aí tem uma longa história que eu posso detalhar, se for do interesse do grupo aqui. Temos um pipeline bastante agressivo, comercial pela frente, e nós já temos mapeado mais de 4 milhões de hectares de terras improdutivas no Brasil, que tem que passar pelo nosso funil para a gente poder alcançar esse 1 milhão de hectares de propriedades. O nosso modelo nasce com compra de terras, a gente sabe quão demandante de capital é compra de terras, obviamente a gente está partindo para outras formas de ampliação do nosso portfólio, que passa por leasing e parcerias, tá? E a gente já tem os dois modelos implementados também. Então a gente tem compra, mais os dois modelos que são leasing e parceria. E tem um quarto modelo que a gente acabou também de implementar, que são as concessões. A gente acabou de ganhar a concessão da Flona Bom Futuro. Eu tive o privilégio de estar lá na Bolsa para bater o martelo. E com isso, só para fechar aqui esse breve resumo da Regreen, a gente tem próximo de 100 mil hectares de propriedade sob gestão e aproximadamente 25 mil hectares, pouco mais do que isso, mais para 27 mil hectares de áreas restauráveis, sendo que metade disso já está praticamente 100% restaurado. Acho que esse é um bom começo para dar um pouco do tamanho da companhia, nossa ambição, o que nós estamos fazendo. E a gente nasce muito baseado em ciência, tá? Essa composição de ciência com investimento ou investidores de qualidade, eu acho que faz muita diferença, muita diferença. Então, essa aqui é a breve história do nascimento Não, da Green. isso, Eu estou pronto aqui isso que é bom para as perguntas isso que é do bom, Alex. hein, Barbara, de conversar com você, que eu nem preciso ficar perguntando muito, é ótimo. Essa introdução já valeu aqui por umas 10 perguntas que eu tinha anotado aqui, ótimo. Mas assim, acho que é sempre muito legal ouvir essa sua história. E assim, ou te ouvindo, né? Uma coisa que fica para mim assim pô, uma história incrível, né? Que eu acho que assim 100 mil hectares de 1 milhão, quer dizer assim, já é um sucesso tremendo, mas é um Só, desafio. só uma correção, tá? Restauráveis é 27 mil. Então, nós estamos bem. 27 mil. É 1 milhão de hectares restauráveis. Isso vai se projetar em 2 milhões de hectares de terra aproximadamente. É só para Putz, então, corrigir então isso. 27 mil versus 1 milhão, né? Que ainda quer dizer, Mas a 27 curva é mil. exponencial, né? A É, curva é exponencial, você né? vai. Mas assim, o desafio é gigante, né? Eu acho que assim, você tem vários sucessos já num curto período de tempo. Acho que você tem vários achievements impressionantes, mas assim, um longo caminho, né? E aí a estrutura de capital, você mencionou aqui um pouco a questão de fundo clima, uma composição, equity, dívida. Conta um pouquinho, assim, não na questão da estrutura de capital em si, mas quais os desafios que você enxerga para frente, né? Quer dizer, tem muita coisa. Você falou que tem 100 funcionários, uma estrutura grande. Como que você enxerga going forward, né? Assim, os próximos anos aí, 5, 10 anos, É, o que é o maior gargalo, o que mais te tira o sono? Como que você está enxergando? eu acho que a gente tem que ganhar eficiência, muita eficiência, e a curva de aprendizado também é muito rápida, tá? Hoje a gente tem um mercado premium para o mercado voluntário de crédito carbono.
O nosso business plan já ela considera madeira também, e eu posso detalhar isso mais adiante, e tem vários outros ativos que poderão ser monetizados que não constam no nosso business plan, como, por exemplo, certificado de biodiversidade. Isso eu acho que é um mercado que vai nascer no futuro, mas isso não consta no nosso plano de receitas no momento. Mas a gente sabe que tem aí escondido uma receita futura que a gente vai se apropriar no futuro. Na história que eu contei, eu pulei a parte da bioflora. Nós compramos, assim que começou a Green, que a gente contratou os primeiros cientistas, os 12 primeiros funcionários, dos quais 8 eram cientistas PhD. Um deles é o Ricardo Ribeiro Rodrigues. Ele, há 30 anos, ele gerenciava um viveiro de mudas, chamado Bioflora. E estava muito claro para nós aqui que a gente precisava verticalizar o processo, porque fornecimento de mudas seria um gargalo nesse processo. A gente precisava dominar esse conhecimento e a gente também achava que um cientista gerenciando um viveiro não era a melhor coisa do mundo, além de ser uma tremenda perda de foco no nosso core business, né? Foi uma negociação duríssima. Eu fui pessoalmente lá em Piracicaba negociar a compra do viveiro. Obviamente, o lado vendedor com muita paixão e o lado comprador com uma visão pragmática de um negócio que dava prejuízo. Você imagina como é que foi essa conversa entre duas pessoas que hoje têm uma tremenda admiração mútua, mas que na época não se conheciam, né? Então, o sujeito chega e fala, pô, que é esse cara que está vindo lá de São Paulo, querendo tomar meu viveiro aqui de graça, que eu estou aqui há 30 anos produzindo muda, e não vai levar de graça. E eu querendo convencer ele que o viveiro dele só tinha o goodwill da marca dele. Porque, do ponto de vista de negócio, aquilo valia muito pouco, dava prejuízo. Ele sustentava o negócio com as consultorias que ele dava. Mas acabou bem, a gente acertou um valor que eu acho que foi o valor justo para ambas as partes, e o Ricardo converteu esse valor em ações da Real Green lá no começo. Eu acho que foi um excelente investimento que ele fez. Antes de responder a sua pergunta, eu não posso antecipar, mas eu acho que nos próximos 2 meses tem vários anúncios de impacto, de coisas que nós estamos trabalhando, no âmbito de estrutura de capital, no âmbito de frente de novos clientes. Tem muita coisa em vias de acontecer. Estou muito otimista que acontecerão. Então, vocês certamente vão ler nos jornais várias notícias sobre a Evergreen até o final deste ano, tá? Eu acho que hoje a estrutura, a questão do financiamento é o grande desafio. Eu acho que as questões tecnológicas a gente consegue contornar. A gente já tem uma experiência na restauração em si, mas o que me tira o sono é como é que a gente vai financiar de forma adequada esse crescimento, né? Eu acho que nem o Project Finance seria a solução mais razoável. O problema é que a abordagem do Project Finance ela tem uma abordagem de venture capital, que é um múltiplo que essa companhia não vai entregar. A visão dessa companhia é uma companhia de infraestrutura. A gente está fazendo a infraestrutura da natureza. Então, os retornos são retornos de um negócio de infraestrutura, não é um negócio de startup que vai dar 10, 20 vezes o capital. Não é esse o retorno esperado. Mas eu acho que na medida que o negócio amadurece e que a gente comprova é, o retorno desse negócio, como qualquer negócio de infraestrutura, o cap compression é o que gera. Eu fui sócio da Eneva, alguns aqui sabem, o próprio Ivan acompanhou. A Eneva faz a originação numa taxa X, que depois é comprimida para a taxa de negociação no mercado, e isso automaticamente reverte em aumento do valor da ação. O jogo aqui é muito semelhante. A gente vai originando ativos numa determinada taxa desalavancada, na hora que você financia, esse tem que ser abaixo da taxa de originação, e essa diferença vai direto no preço da ação. Obviamente está no nosso plano de negócio, um IPO. A gente precisa ter mais escala, tem muita conversa acontecendo, tem muita coisa para acontecer. E eu acredito que com a nossa determinação, foco, com dedicação que a gente dá a esse negócio, eu estou muito otimista que nós vamos entregar
o nosso sonho, né? Isso nasce como um sonho que vai se tornando realidade. Sou muito otimista. Aliás, o Marcelo Medeiros, ele passou 2 anos agora em Harvard, estudando clima, acabou de voltar, voltou essa semana, está chocado. Eu falei, bem-vindo ao Brasil. Né? Você vai se desacostumando, né, com as questões aqui do Brasil, mas ele acabou de chegar, passou 2 anos estudando, ele é o chairman da companhia, dedica boa parte do seu tempo, boa parte, eu diria que mais de 80% do seu tempo dedicado ao Regreen, e eu também dedico bastante do meu tempo ao Regreen. Obviamente tem outras coisas aqui, eu estou mais dedicado também olhando, o Marcelo é o chairman, eu sou um board member, mas a gente está muito otimista que a gente vai conseguir entregar esse projeto. Eu acho que, no final, a gente quer provar que é possível ganhar dinheiro fazendo bem e ajudando a resolver o problema climático do planeta. Eu acho que essa ambição, sem nenhuma ambição de projeção pessoal, zero, zero, zero. Eu sou um cara muito tranquilo, muito simples, mas eu acho que se a gente conseguir provar, vai ser uma grande vitória se a gente puder deixar esse legado. Realmente, não, e uma grande história mesmo, né? Inclusive, vocês ganharam esse prêmio, né? Earthshot. Conta um pouquinho desse prêmio, acho que assim, até tem a foto lá com o É, Príncipe William. Eu acho que, bem, assim, é muito, muito bacana como reconhecimento, assim, se você puder contar um pouquinho como é que foi esse processo. foi emocionante, tá? Mas deixa eu contar um pouco do processo. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Eu acho que o bom conselheiro é aquele que vai na ponta conhecer o seu negócio para poder dar bons conselhos, tá? Eu tive faz 2 meses atrás, eu fiz uma viagem, fui para o Maranhão, fui para o Pará, visitar as nossas fazendas, e eu acho que os dois, o diretor que me acompanhou, que é o diretor de operações, mais o gerente responsável pelas operações, eles estavam me testando. Numa noite, lá indo do Maranhão para o Pará, na verdade, do Pará para o Maranhão, paramos na cidade de Capanema, no meio do caminho, tinha um esgoto correndo na frente do hotel e o meu quarto não tinha janela. Eu falei, mas eles não sabem que eu sou duro, porque eles estão me testando, né? Mas ter esse conhecimento do Brasil profundo, o Brasil real, como é que funciona a operação na ponta e ver o resultado do que você está fazendo, é muito importante para te aumentar a convicção e para você entender as dificuldades da ponta final, né? E nesse processo meu de aprendizado, eu fui até para o Alto Xingu, passei lá 4 dias numa reserva indígena, foi uma experiência muito, muito especial. Falando agora do workshop, é, essa história começa com a Mariana Barbosa, que é a nossa diretora da parte institucional, cuida de todo o relacionamento institucional e diretora da área jurídica também da companhia, e ela falou que a gente deveria se inscrever, ninguém deu muita bola, e esse negócio foi tomando formato. Tanto é que todas as fotos que aparecem com o Príncipe William tá a Mariana e o Thiago, que é o CEO da companhia, né? Eu não tive a oportunidade de estar com ele, nenhum de nós, somente os dois, mas esse negócio foi tomando forma e, por coincidência, o Felipe Vilela, que ele tocava Renature, não sei se você conheceu, Alex, ele é, o, ele é quem representa o workshop, né? E eu conheci há muito tempo atrás, no começo da Regreen, quando ele estava na Renature. Então, acho que todas essas conexões que a gente faz, sem muito interesse até, assim, acho que em algum momento você pode até tirar bons frutos. Então, o fato de nos conhecer, obviamente ele não vota lá, mas eu acho que ajudou no processo também, além do projeto, que eu acho que é espetacular. Então, quando a gente passou para ser finalista, a gente achou que já tinha vencido, né? Pô, vencido que eu digo assim, já está bom demais, né? Pô, já somos finalistas, são 5 categorias, 3 finalistas em cada categoria, então acho que você está entre os 15. Já é um negócio assim fenomenal, né? Que são milhares de applications, sei lá, são quase 3.000 aplicações que são apresentados para concorrer no prêmio. Você está entre os 15 finalistas e um dos 3 da sua categoria, né? São 5 categorias. Logo depois que a gente soube disso, chegou o anúncio que um dos concorrentes na nossa categoria era aquele fundo
que o governo estava lançando, que todo mundo aporta dinheiro e ele financia os projetos. E a gente falou, bom, agora não tem a menor chance, né? O fundo, é a Marina, é o governo brasileiro, né? Assim, vão querer prestigiar esse fundo. Eu falei, mas eu acho que o nosso negócio tem muito mais propósito do que um fundo financeiro. A gente está com o pé na lama, né? A gente vai gerar biodiversidade. Eu acho que o nosso negócio tem um risco, tem uma execução impecável. E a gente não estava assim tão seguro que ia ganhar, né? Chegou no dia do prêmio, né? Botei lá meu black tie, até mandei uma foto para a Renata agora um pouquinho antes aqui, que eu digo que é a foto do Oscar, né? Que tá todos nós numa alegria, né? Só tinham cinco ou quatro posições na Golden Area, né? Que é a área que fica lá na frente dos caras que estão concorrendo. E aí foi o Thiago, a Mariana, foi o Bernardo Strasbourg, que é o cientista lá atrás, e o chairman, que é o Marcelo. Estavam os quatro. E eu fiquei na Green Area, que é logo atrás da Golden Area. Como eles estavam na última fila da Golden Area, eu estava na primeira fila da Green Area, ficaria todo mundo junto. Só que eu entrei e fui para o lado oposto da onde estava, porque não era um lugar marcado, eu fui para o lado oposto. Bom, cheguei lá, um monte de gringo, todo mundo se apresenta, tá? Eu falei, eu sou da Green, cada um de um dos concorrentes lá, um clima maravilhoso, realmente um evento semelhante ao Oscar. Foi uma das emoções assim marcantes da minha vida. E quando foi anunciado, aqueles gringos todos me abraçaram, todo mundo berrava, todo mundo pulava. Foi uma emoção assim, Cara, foi um momento muito, muito especial. E logo depois eu me reuni ali, quando acabou o evento, me reuni com o nosso grupo. Eu brinco que eu bati a foto do Oscar, né? Que está lá o Armínio, estou eu, está o Marcelo Medeiros, está a Mariana, estão todos nós juntos lá. Mas foi um momento muito, muito, muito importante para a companhia, acho que muito importante para o setor e para o país, né? Acho que o Brasil foi o primeiro, a Rio Green foi a primeira empresa brasileira, né? Esse prêmio já existe há 5 anos, ele termina em 2030, né? Essa é a nossa foto aí logo depois. O Bernardo é que o da legal. esquerda, está ali o Medeiros, eu estou ali berrando, está o Armínio, está a Renata Piazon, que é lá trabalha lá com o Guilherme Leal, tá ali também. Bom, resumindo, essa turma aí foi muito especial, foi um momento muito especial. Mas esse prêmio eu acho que é importante em todas as suas dimensões, seja porque é o Brasil sendo representado num negócio que tem, né, um prêmio que tem projeção internacional, para a empresa, a motivação que gerou dentro da companhia, pelo reconhecimento que a gente está fazendo, dá uma energia adicional, né? Porque é muito difícil, gente. É muito difícil fazer esse negócio. Essa aí eu estou com prêmio aí no jantar, mas foi um momento muito especial. Legal. E, bom, eu aí, Renata, não sei se quer abrir aqui as perguntas, senão eu posso também emendar mais uma aqui. Como é que estamos? Acho que você pode emendar mais uma e depois a gente abre. Que tal? Legal, legal. Eu Tá? acho que assim, uma pergunta que provavelmente as pessoas aqui devem estar pensando, assim, né? Ah, qual que é no final do dia, a viabilidade de escalar esse modelo, né? É, claro, vocês só com o projeto já é uma escala gigante, né? Mas pensando assim, a gente tem uma legislação de crédito de carbono no Brasil, tem outras no mundo. O que que tem que acontecer para a gente ter mais projetos desses acontecendo, né? E né? Qual que é o empecilho? O que que poderia acontecer para destravar? Bom, Da sua... primeiro, quer dizer, a gente podia ter feito uma apresentação um pouquinho do que é o mercado, né? Tem o voluntário, tem mercado involuntário, né? A Renata falou rapidamente sobre o Red Plus, né? E a gente está num outro mercado, que é o mercado de Sim, restauração, é diferente do Red Plus. Não vou me aprofundar, mas é importante ter esse mínimo conhecimento do mercado voluntário e involuntário, tá? E tem o NDC do Brasil, que tem um compromisso no Acordo de Paris de produzir 12 milhões de hectares de restauração ecológica. Tá? Então, esses são os grandes highlights. Tá? O problema é que essa legislação ela precisa fomentar o desenvolvimento e não restringir. O risco que a gente corre é criar um mercado cativo para aqueles que precisam compensar no Brasil e você não ter a livre iniciativa de preço.
porque o mercado, como com toda concorrência, ele se ajusta. Então, assim, acho que um grande temor é que tenha essa intervenção de criar um mercado cativo e seja que comprometa o desenvolvimento dessa atividade no Brasil. Acho que isso é um risco que ele existe. Eu acho que não está no nosso horizonte, não está se materializando, mas ele existe. Está lá e tem que ser bem administrado. Eu acho que a regulamentação e o entendimento do ITMOS, tá? E resumindo, eu vou sempre tentar falar de uma maneira simplista aqui, tá? Que é a sua possibilidade de exportar o seu crédito de carbono para ser compensado em outras regiões do planeta, isso seria fundamental. Fundamental. Eu preservar minha capacidade como empresa de pegar o meu produto, que é um crédito de carbono, e vender em qualquer lugar do mundo e uma empresa na Europa poder comprar esse crédito para compensar, porque a atmosfera é uma só. Esse negócio de dizer que você tem que comprar o crédito da região que você está, que é um pouco o que está acontecendo, é uma limitação que não faz sentido. A atmosfera é única. Então, eu acho que uma regulamentação própria, correta, é estratégica para o desenvolvimento desse mercado e a possibilidade de transacionar esse ativo livremente, é, dentre quem está poluindo nosso planeta. Eu acho que são dois pontos assim muito sensíveis do nosso negócio. Não, não, muito bom. Vou ler aqui algumas perguntas do grupo que já estão aqui, né? O Daniel Barzilai perguntou: se em 20 e 30 anos acontecer como é esperado a transição energética total, a necessidade de captura de carbono cai, colapsando o mercado de carbono. A ReGreen tem um pledge de nunca usar essas terras para exploração agrícola ou pode usar no futuro, já que terrenos é um ativo para sempre? Vamos lá. Acho que terras, né? Vamos lá. Primeiro, a gente não concorre com a agricultura, tá? A gente não compra terras que são agriculturáveis, vamos dizer assim, tá? E como eu fiz uma apresentação muito breve, obviamente eu pulei vários eventos, mas quando a Uruguay nasce, nós escrevemos, nós não, o João Moreira Salles escreveu um manifesto dizendo, inclusive aqui não dá para ver, mas é uma página inteira do New York Times, que fica, a gente enquadrou, está aqui no meu escritório, onde a gente publicou esse manifesto, e o manifesto começa assim: Nice to meet you, we are Regreen. E aí você escreve o que a gente pretende com esse projeto. No New York Times, página inteira, tá? E uma das nossas colocações é o nosso compromisso de, após 50 anos, devolver todas as propriedades que nos pertencem para a sociedade. Está publicado no New York Times, é o nosso compromisso. Então, o nosso negócio ele fica de pé pelo fluxo e não pelo estoque de propriedades. E esse foi um grande desafio. Como é que eu viabilizo isso pelo fluxo? Então, respondendo parte da pergunta, eu não estou competindo com terras agriculturáveis e todas as nossas propriedades jamais serão revertidas em algo que não seja uma floresta. É, um ponto que eu não aprofundei muito, no nosso modelo de negócio também tem produção de madeira, tá? Mas ela prevê um único corte e, obviamente, isso eu afirmo que a gente está com os melhores cientistas, eles afirmam que apenas um corte entre 20 e 30 anos, nós chegaremos com a mesma floresta em 50 anos, se comparado com a floresta que não foi cortada. Porque depende da forma que você faz a restauração, quais são os núcleos, se elas estão cercadas por mata, que faz parte da nossa restauração. Tem muito conceito da ciência que está sendo aplicada na Regreen que permite que a gente seja efetivo no corte. Isso viabiliza a gente competir na compra de terras com eucalipto, por exemplo, que é hoje um grande competidor que nós temos para áreas mais planas. Quando eu falo em tecnologia também, eu falei que a gente precisava ganhar eficiência, tem uma razão, e aí
vou conectar um pouco com a pergunta. É, o mercado de compliance, né, o mercado obrigatório, o involuntário, que a gente acredita que vai acontecer, vai obrigar a ter preços mais competitivos. E a gente vende hoje um crédito carbono premium. A Microsoft, que é o nosso maior cliente, comprou 6 milhões de toneladas, 6,5 milhões de toneladas da Evergreen. Ela pagou esse prêmio porque ela vê a qualidade da restauração que a gente está produzindo. Ela envolve os co-benefits dessa operação, que é envolvimento das comunidades. A gente não acredita que o projeto tenha sucesso se você não gerar riqueza para a comunidade, o benefício da biodiversidade, da melhoria da água, tudo são os co-benefits de uma restauração. Como a gente não consegue extrair esse ativo e vender em parte, a gente fecha isso no projeto e a Microsoft conseguiu enxergar isso e pagou um prêmio. Só que eu não vou conseguir fazer 1 milhão de hectares vendendo esse prêmio. Eu tenho que criar uma operação que seja mais eficiente para produzir um crédito de carbono mais barato que possibilite ou viabilize margem para uma empresa saudável. E aí, é, a- isso conversa com a nossa participação na concessão Bom Futuro, que foi a concessão que aconteceu recentemente, que nós fomos vencedores, tá? Para 52 mil hectares, que é o tamanho da área que nós vencemos, apenas 6 mil serão restaurados. Só que você tem que fazer um investimento para proteger 52 mil hectares. A nossa avaliação dessa operação, ela prevê 32 pessoas só na área de segurança. Foi uma discussão enorme no Conselho se nós iríamos participar ou não, dados as inseguranças jurídicas desse processo, que envolve, pode ter invasão de minerador, derrubada ilegal de madeira, é, tem de tudo, vai acontecer de tudo. Então você tem que ter margem para absorver isso, e você tem que ter, né, os órgãos de Estado preparados para te apoiar, para te defender, porque senão você não tem como se defender. Então, uma das decisões dificílimas que nós tomamos é que a nossa segurança não terá arma. Se você ver algum ilícito acontecendo na área que você está protegendo, que você tem responsabilidade, você tem que acionar as autoridades e elas precisam atuar para preservar o patrimônio, que é a floresta. Então, é, eu estou contando essa história porque você tem, então, 45 mil, 45 mil hectares de floresta para preservar e 6 mil, quase 7 mil, que você vai fazer a restauração. Você tem que gerar alguma forma de receita nesse negócio. E apesar de nós não fazermos Red Plus, mas nós faremos Red Plus nas áreas que nos pertencem, porque várias áreas que nós temos têm muita floresta e que se nós não tivéssemos lá, essas florestas talvez fossem destruídas. E a gente tem que se beneficiar disso. A gente não vai fazer um projeto de Red Plus. Eu não vou fazer uma parceria de Red Plus com áreas indígenas e por aí vai. Mas as áreas que nos pertencem, estão sob nossa gestão, a gente está estudando, já está em estágio avançado, de fazer projetos de Red Plus que você pode depois fazer um blended e criar um ativo, um derivativo, que é a combinação de dois Red Plus com um outro de restauração. Você cria um ativo e esse ativo é negociado a um preço menor, porque o Red Plus negocia $10 por tonelada de carbono. Estou chutando o número, pode ser de 5 a 15, tá? $10. Você pega um ativo de restauração de excelência, pode variar de 50 a $100 a tonelada de carbono. Você faz um composto disso. Então, o Tiago veio com essa ideia de Total Forest Stewardship, e a gente está estudando isso e possivelmente a gente vai trazer algumas ideias bem interessantes dessa proposta de usar o ativo floresta que já está dentro das suas propriedades para geração de receita também. Não, muito legal. Eu acho que, só para o pessoal ter ideia, né, 52 mil hectares que você comentou equivale a metade da cidade do Rio de Janeiro. Quer dizer assim, é coisa pra caramba, né? Imagina 30 Então, seguranças para 30 seguranças para controlar metade então de deixa eu te uma ajudar. cidade.
52 é metade do nosso portfólio. A gente tem quase 100, então a gente está administrando a cidade do Rio de Janeiro. Imagina com 30 É, pessoas ter que pegar barquinho ali no meio do rio, floresta, etc. É difícil, né? mas só para te dar uma Agora, informação, a nossa maior fazenda fica em Maracassumé, no Maranhão. São quase 19 mil hectares, dos quais mais da metade, 9 mil e poucos hectares, são de floresta. E nós temos uma parceria da comunidade, são todos cadastrados para coleta de açaí dentro da. Eles foram treinados, são cadastrados para entrar nessa fazenda, tem livre acesso para coleta de açaí. Então, a gente ajuda na comercialização. Então, tem todo um projeto social, tem 5 pessoas é, na Regreen dedicadas a esse lado do impacto social das nossas atividades. Tá? que Aliás, é, que aliás, é são 100 pessoas fundamental, que né? a gente tem trabalhando na Regreen, né? Mas É. que essa questão social é fundamental, né? Às vezes as pessoas falam, porque lembra, né, o tema de conservação, que é um tema já bem trabalhado, bem mais antigo, e pensa assim, vou fechar aqui uma área, ninguém entra e eu vou preservar isso aqui por 100 anos, né? Mas a verdade é que a integração social, né, nos projetos ambientais é fundamental. Até porque você tem famílias morando nas regiões e tudo mais, né? Então, É. gerar renda para essas populações acho que é uma coisa Mas que você comentou que vocês fazem, né? E isso é fundamental mesmo. a gente já nasceu com essa visão e a nossa estrutura ela nasce inchada, ajustada ao tamanho da nossa ambição. Isso vai se pagar na medida que a gente consegue acelerar o crescimento. E não quero entrar em detalhes, mas alguns dos nossos concorrentes, não são muitos, eles não nascem com uma estrutura tão pesada quanto a nossa, tá? É, pode ser mais fácil no começo, mas na corrida de maratona aqui que nós estamos correndo, eu acho que nós vamos chegar na frente. Começando com uma estrutura mais formada tem área institucional, você tem área social, você tem área de pesquisa. São 100 pessoas na Regreen e 30 pessoas na Bioflora, tá? E só mais uma informação bacana também, a Bioflora, ela nasce produzindo aproximadamente 100 espécies, tá? E a gente reduziu o volume de espécies sendo produzidas na Bioflora. Passamos lá, a gente tem capacidade de produzir 3 milhões de mudas atualmente, podendo expandir para 10 milhões de mudas por ano. E a gente transformou aquilo num grande centro de pesquisa que a gente exporta esse conhecimento para parceiros produzirem as mudas nos locais onde a gente tem as propriedades. Então, na Bahia, a gente tem 5 parcerias com viveiros locais. Um deles é de um grupo indígena, onde a gente garante transferência de tecnologia, volume de compra e preço. Então, isso viabiliza a formação de novos empreendedores, parceiros das nossas atividades nas regiões que a gente atua. E a gente atua no modelo de hub, né? Cada uma dessas regiões tem um hub e propriedades num raio de 50 quilômetros fazem parte daquele hub específico, onde a gente tem uma equipe que atende toda essa região. Então, a gente tem 3 hubs na Bahia, tem um que a gente formou agora no Vale do Paraíba, tem um em Maracassumé e tem outro no Pará, onde a gente acabou a gente adquiriu 2 propriedades, acabamos de assinar. Nós ao todo temos 16 propriedades, tá? 9 são próprias e 7 são ou parceria ou leasing e a Legal. 17ª é a concessão. Uhum. O pessoal foi fazendo perguntas, algumas você já respondeu, né? Então eu não Eu vou sou aqui. rápido aqui. Você aqui é uma máquina. Eu não vou nem ficar repetindo aqui, né? Perfil de clientes, você falou da Microsoft, deve ter alguns outros clientes que Tem quiser Nestlé, comentar lá, interessante. tem Nestlé, tem a Vivo. A gente acabou de assinar com uma indústria farmacêutica, já está assinado já há algum tempo, mas a divulgação tem data marcada, eu não posso antecipar, mas é uma indústria farmacêutica muito conhecida, muito grande, europeia. Então, e a gente tem um pipeline de clientes bem agressivo, com conversas bem adiantadas, que é surpreendente, né? Teve muito ruído recentemente, porque a Microsoft anunciou que pararia de comprar crédito de carbono dentro do compromisso de net zero, né, de zerar as emissões dela passadas e futuras, né? E ela não está conseguindo acompanhar esse ritmo porque a construção dos data centers, por causa de AI, está produzindo muito mais
aquecimento do que ela está conseguindo comprar de créditos. Então ela parou, isso deu um estresse tremendo no mercado, mas é um freio de arrumação. Não dá para comprar crédito de carbono pagando US$ 1.000 a tonelada, esperando a tecnologia que está sendo desenvolvida. Quando você tem uma tecnologia comprovada, que é o NBS, Nature Based Solution, vamos plantar árvore, que a árvore é, é uma mecânica que funciona comprovada há milênios. Então, e o crédito de carbono de uma árvore é muito mais barato. Vou chutar um número redondo aqui só para facilitar: US$ 100 contra US$ 1.000. E, obviamente, se comprar crédito de US$ 1.000 para compensar todo o passado e o futuro vai inviabilizando, né? Vai E machucar. vai machucar, mas não machuca não, porque eles ganham muito A dinheiro, tá? Microsoft É. tem. Eu Tá tenho uma bem. tese aqui, tá, no mercado voluntário, e eu vou parar, eu vou responder as suas perguntas, mas é o seguinte: não é possível que essas empresas de tecnologia que estão faturando bilhões, mas bilhões, não é pouco dinheiro, mas bilhões, não aloquem parte desses recursos para solução do aquecimento global. Eles são os grandes causadores, né? Um dos grandes causadores do aquecimento atual. Né? Tudo bem, tem indústria de cimento, você tem outras fontes de geração de calor, mas é, hoje os data centers contribuem enormemente para o aquecimento. Eles têm que reverter parte desses lucros extraordinários do aquecimento global que afeta todos nós para ajudar a resolver o problema. Então, eu estou muito otimista que, apesar dessa parada estratégica da Microsoft, vai ter um movimento no sentido contrário muito em breve. Acho que tudo isso também é influenciado pelo Trump, né? Então, tem diversas variáveis aqui que influenciam o posicionamento, mas eu estou convicto que não tem outro caminho. Não. Será necessário um Sim. movimento global para reverter esse processo. E como a Renata disse no começo, a restauração florestal é só uma peça nesse quebra-cabeça. É. Se não tiver uma consciência, educação, outras formas de utilização dos recursos que estão disponíveis, não vai ter solução. Vai aquecer, vai subir os oceanos, não vai dar certo essa brincadeira. Então, eu acho que o caminho da restauração ecológica é um pedaço desse processo, mas várias outras iniciativas terão que acontecer simultaneamente. Sem dúvida. Como estava até fazendo uma pesquisazinha rápida, né, para esse 1,5 graus de temperatura média da Terra, quer dizer, aumento de temperatura média, a gente conseguir, de acordo lá com o Acordo de Paris, né, ficar nesse 1,5, seria de 5 a 10 bilhões de toneladas, né, se eu não me engano, que é ou milhões, enfim, milhões ou bilhões, enfim, acho que é milhões, de toneladas ano Não, não, para. a gente já vendeu 7 milhões de toneladas, não é? Então é Na bilhões, casa, né? na casa do bilhão. Bilhões. Então, bilhões dos 40, né, que é o total de emissões, que a gente precisaria sequestrar de 5 a 10 por ano, né? Não, nós continuamos Então aquecendo o você vê planeta. que, Nós então você continuamos. vê que a gente precisa chegar de alguma forma, reduzir, né, as emissões também, saindo dos combustíveis fósseis, que pelo gráfico lá, dos 70%, né, a combustível fóssil, carvão, etc., para realmente outras fontes. E aí entra na discussão da intermitência, da energia renovável, etc. e tal. Bom, aqui tem mais uma pergunta da questão da como é que a gente vê a questão da durabilidade, não integridade dos créditos, incluindo reversões. Eu entendo que porque o crédito tem tem um período, né, que ele vai, à medida que a árvore vai chegando na maturidade, A ele curva é vai. assim, ó, É, tá? E obviamente, é uma curva nesse formato, tá? Então, você vende o crédito até 40 anos e o residual que sobra lá, nas nossas contas, vai ser o suficiente para manter a floresta. Por isso que a gente vai devolver a floresta para a sociedade. Não definimos ainda qual é o melhor modelo, mas nós já temos um compromisso. Pode ser um parque, pode ser uma fundação que vai gerir isso, mas vai retornar para a sociedade. A gente não vai entregar para o governo. De é, alguma forma, essas florestas são geridas. A gente tem ainda 30 anos para pensar na solução. Eu acho que eu vou estar vivo mais 50 anos, então está tudo certo. Acho que tem tempo ainda para a gente ver qual é o melhor caminho, mas tem esse compromisso formal. É, um dos riscos que tem é que você vende pedaços dessa curva, né?
e você não sabe para que o mercado estará lá na frente. Então você tem uma exposição grande é, contra o preço do crédito carbono. Eu acho que esse mercado ainda vai ter muitos anos ainda de demanda, tá? Mas alguém comentou aqui que esse mercado tende a se extinguir, mas está tudo certo. Se o mercado se extinguir, é que a gente resolveu o problema, ganhamos o jogo. E aí Uhum. está tudo certo. A gente ganhou dinheiro nesse período, fizemos o bem, geramos riqueza para todos os stakeholders do processo. Está tudo certo, não tem problema. Não, é isso aí. E tem mais uma pergunta aí, a Renata me para aí quando der, aí eu não sei, tá? Vou indo. Tem uma outra pergunta que fizeram aqui, que eu acho que você comentou também, Bárbara, que é essa questão do momento geopolítico que a gente está. Como o nosso mercado é voluntário, embora ele vislumbre a ida para o regulado, mas ainda ele é voluntário no Brasil, né? Então compra quem quer, né? Não tem essa obrigatoriedade de compensar as suas emissões, cada setor a sua, né? Então, como é que você vê as empresas demandando crédito? Você tocou nesse assunto, mas assim, como é que você vê as empresas demandando crédito nesse cenário geopolítico que a gente está agora? Vamos lá. Eu acho que o compromisso existe. Eu não posso compartilhar aqui o nosso pipeline, mas a gente tem diversos tomadores de crédito carbono em estágio muito avançado de negociação. Tem diversos, tá? Não são contratos tão grandes quanto da Microsoft, mas é um portfólio bem diversificado. Então, esse compromisso existe. Hoje, nós estamos com um problema inverso. A gente já vendeu mais do que tenho de área para serem restauradas. Tá? Eu preciso adquirir, eu tenho os números na cabeça, mas não vou compartilhar aqui, mas eu preciso de comprar uns X mil hectares de terras para entregar o que eu já vendi. Então, esse anúncio da Microsoft, para a gente não afeta nada. Não afeta nada. É ruim para quem não vendeu ainda. Para a gente já vendeu mais do que a gente tem capacidade de entregar hoje. Então, eu não me preocupa essa questão do seu mercado voluntário. Eu estou falando muito mais com a visão da companhia nesse momento, dado que a gente tem assim muito trabalho para frente para cumprir todos os contratos. E eu acho que esse mercado não vai se extinguir. Tem muita empresa comprometida é, voluntariamente em ajudar a reverter a situação do planeta. E muita empresa. Isso eu garanto a você, eu não posso compartilhar os nomes, mas eu garanto a você que a gente tem um pipeline bem robusto de clientes em conversa bem avançada. Muito bom. Bom, acho que agora a Rê vai passar aqui um vídeo, né? Enfim, não sei. Só para Eu terminar pensei em aqui, passar rapidamente as fotos primeiro e depois passar o vídeo, pode Ah, ser? legal. é, Tá bom. Tá, é mas só, é só fala, Marcelo. na época do workshop, foi gravado um vídeo com o Thiago, que é o CEO da companhia, e com o Bernardo Strasbourg, que é o cientista, fundador da Regreen. E eu acho esse vídeo tão bonito, e eu pedi para a Renata para passar no fim, para a gente terminar isso aqui com alta astral, tá? E tem algumas fotos, tá? Isso aqui é eu visitando a fazenda Entre Rios, que é a maior que a gente tem. Eu estou na foto do meio, é uma árvore gigantesca da floresta que tem lá. Essa foto menor é nossa área de operações, onde a gente monitora fogo, invasão, tem várias telas monitorando várias áreas, vários pedaços da propriedade, são, como eu disse, quase 19 mil hectares. Embaixo um pouquinho da biodiversidade, que a gente já encontra lá na propriedade. Pode passar. Aí são fotos de uma restauração. A gente está usando o drone para fazer plantio em algumas áreas com mais declivosas, né, que não são próprias para gado ou para exploração da agricultura, servem perfeitamente para fazer restauração e venda de crédito de carbono. Então a gente está usando a tecnologia de drone, já tem o plantio testado, verificado com muito sucesso. Aí está lá o pessoal na primeira foto à esquerda no alto, indo plantar algumas mudas. A foto embaixo, logo embaixo, já é uma área restaurada. As fotos bem na direita, embaixo, são nosso viveiro na Bioflora. Como eu disse, produz quase 3 milhões de mudas por ano, pode ampliar para 10 milhões, mas
a gente não deve ampliar. Eu digo isso porque eu fiquei um ano, isso aí, a Bioflora, eu fui durante um ano para a Bioflora fazer quando nós adquirimos, né, na época não tinha estrutura, eu fui toda semana, durante um ano, fazer toda a obra do viveiro com mais tecnologia, então foram instaladas essas coberturas, que é a parte de desenvolvimento das mudas. Pode passar. A biodiversidade ali, um macaco preguiça ali, né? Pode passar a próxima. Isso é a Bioflora, está lá em Piracicaba. Aqui na direita você tem uma foto, logo em cima de maio 26 tem uma linha, dessa linha para cima é como é que era em junho de 22, se não me engano isso é a nossa fazenda Ouro Verde, na Bahia, e de maio 26 para baixo é como já está a área restaurada. Tem muito interessante essa foto aqui na esquerda, essas 4 fotos, um mês uma muda pequenininha, 4 meses, depois 8 meses e um ano. Então, isso comprova a tese, se você restaurar no lugar certo, o crescimento, o resultado é excepcional. Esse crescimento aqui é captura de carbono, tá? Em cima é o mesmo lugar, a foto da esquerda não está muito boa, mas é lá na Ouro Verde também. Antes era um desmatado e já à direita já é o processo de restauração e recuperação da floresta. Essa área Quer, é, pa- Muito bom. que são propriedades de quer algum. passar? Isso. Aí são as várias fazendas, né? A Ouro Verde, Bahia, Belo Horizonte, Bahia, tudo já restaurado, Gameleira também em Bahia, Bom Jardim, Bahia, Moça, se não me engano, é no Pará, Surubim também lá no Pará, Ondina, eu já não me lembro onde é que é. Eu tenho uma tabelinha aqui, mas eu vou perder tempo consultando, mas são fotos das nossas fazendas, sejam elas propriedade própria ou sejam arrendadas, algumas já em estágio avançado de restauração, outras ainda da forma que a gente encontra quando chega, né? Mas são várias fazendas, são 16 propriedades, né? Timbuí eu tive agora visitando, ela fica lá no Pará, Ipê também é no Pará, Entre Rios é no Maranhão, é a maior fazenda que a gente tem, a Fazenda Tesoura de um amigo meu, vou tomar aqui, eu vou falar o nome, é o César Baião, um grande amigo meu de infância, isso fica no Vale do Paraíba, a nossa primeira fazenda no Vale do Paraíba. A Independência é uma parceria que a gente tem com a Agropinido, que é a maior empresa de pecuária do Brasil. A gente fez uma parceria, então isso é um exemplo extraordinário de ter assinado esse contrato com a Agropinido e mais 2 fazendas, Limeira e Pioneira. Essa é a Isso é, última é, antes isso do é, vídeo. tudo isso é biodiversidade que foi encontrada já nas nossas fazendas, está citando aí, a Entre Rios é a maior delas, né? Você vê que tem o jaguar, tem macacos, veado, é muito maravilhoso, gente. É muito bacana você ir nesses lugares e ver a fauna voltando, a floresta crescendo. Eu não sei, eu sou muito apaixonado pelo projeto, eu fico emocionado. É apaixonante mesmo. Né? É, e, bom, agradecendo a presença de todo mundo, a gente Vai conseguir botar o vídeo? agradece pelo impacto, né? Que é Vai conseguir botar o impressionante. vídeo? Vou conseguir, vou compartilhar ele agora e qualquer problema vocês me avisam. Estão ouvindo? Não. Nope. A gente sempre tem esse tipo de problema, né? Não me perguntou se eu quero o som. O som dá E-mail. outro impacto, hein? É outro É, impacto. Mas qualquer coisa a gente manda aqui no, eu mando já o. Não tá aparecendo nas configurações para mim o som. Deixa eu ver. Eu vou mandar o link no grupo e a gente vê sem som. Pode ser? Senão, eu não acho que sei. sem som não tem muito É, efeito. no- Você Tá. não consegue botar, não tem como botar o som aí, né? Essa é a Normalmente é minha. em settings, né? Ou em, Ó, acho que share settings. Se você for em screen. Ah, settings share sound. e áudio, Consegui, consegui. deu? Vamos nessa. Obrigada pela insistência.
As the forest grows, it sequesters carbon in the trunk and the leaves and the branches and the roots. And by measuring that, we can issue these credits, which represent the amount of carbon stored that was not there before. Companies that have made commitments to become net zero, and after they've done a really good job at reducing their emissions, they need to offset whatever's left over. And we're there to help them do that with quality and with permanence. Forte, né? Mas você Muito cortou bom. no meio. Ué? Não, eu pus tudo. As the forest grows, it sequesters carbon in the trunk with quality and with permanence. Ah, então eu Talvez, te Eu mandei não o sei. vídeo, te mandei a talvez tenha uma versão. versão mais completa, aí você manda no, É, se depois eu puder mando no mandar o link. link, é A legal gente para manda todo para os mundo poder assistir. participantes. É, mas é Tá? bem legal esse que tem o Bernardo falando, é muito emocionante esse vídeo. Esse vídeo foi feito pela turma do Workshop, então foi feito com uma forma muito profissional, Aham. e é muito impactante. Então, agradeço aí a presença de todos, espero que tenha sido divertido aqui o nosso encontro e estou à disposição para receber vocês, para conversar, para contar mais detalhes da história. A gente tem muita A gente é muito apaixonado pelo projeto e acho que vai ser um legado bacana de deixar para os nossos filhos e para a sociedade como um todo, né? Muito legal. E lembrando que o Brasil é o país mais biodiverso do mundo, né? É, Então, é um legado para o planeta mesmo. Muito Obrigada. Valeu, obrigado, pessoal. pessoal.